da vida. Aqui é Débora Andrade e hoje a gente vai continuar falando sobre maternidade com outro livro e numa perspectiva um pouquinho diferente. Para quem não viu ainda o vídeo da análise da filha perdida da Helena Ferrante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem. E aí eu vou comentar um pouquinho as diferenças em relação a esse livro de hoje, certo? Então, o livro que a gente vai falar hoje é esse aqui, ó. Ele chama Maternidade e é da Sheila Hett. Sheila Hett é uma escritora canadense e esse é o único livro dela traduzido para o Brasil. Então, é uma oportunidade muito interessante da gente poder ter esse livro e ler esse livro, principalmente porque o conteúdo dele é muito rico, como a gente vai ver ao longo do vídeo. Quando a gente escuta o título, o que vem na nossa cabeça, né? Que ela vai contar da experiência dela de ser mãe. Mas é justamente o contrário. A personagem ela vai falar dessa escolha e dessa ambivalência de ser ou não ser mãe. Então ela parte de uma perspectiva das mulheres que não têm esse desejo, não querem ser mães, e muito no sentido de uma crítica social desse lugar, né? Que mesmo ela sabendo que não quer, ela se questiona se ela não quer mesmo, porque é como se fosse uma imposição, né, mesmo cultural e social, de que a mulher só alcança a realização, a completude e tudo quando ela tem um filho. E aí ela meio que desconstrói isso ao longo da narrativa e de uma forma muito interessante. Então, a principal diferença desse livro para o anterior, que foi da Filha Perdida, é que Helena Ferrante ela tem uma narrativa com muitos acontecimentos externos, né? No caso, a Sheila Hett, ela narra de uma forma diferente. São poucos acontecimentos externos e são muitos acontecimentos internos. Então, a narrativa é toda nesse processo mental da personagem, que ela fica divagando e refletindo e fazendo várias reflexões filosóficas até sobre essa escolha, ser ou não ser mãe, ter ou não ter esse filho. E aí a personagem, ela está para completar 40 anos, e aí ela fica nessa questão. Meu tempo tá acabando, meu tempo biológico tá acabando. Eu tenho ou não tenho um filho? Não desejo, não quero, mas será que vou me arrepender depois? Né? E eu acho que é uma questão que muitas mulheres têm, né? De como que esse desejo, essa escolha nunca é muito... não é uma escolha fluida, exata, certa. É uma escolha repleta de ambivalências, né? Então ela vai falar justamente das perdas e dos ganhos, tanto para quem escolhe ser mãe, quanto para quem escolhe não ser mãe. Então, nos dois caminhos vão ter perdas e vão ter ganhos. E é justamente disso que ela vai falar. E aí a personagem, ela traz muito isso de que tanto o fato de ser mãe pode ser uma experiência positiva, quanto o fato de não ser mãe também pode ser uma experiência positiva. E traz muito isso da singularidade, né? De que a mulher, ela tem essa individualidade da sua história, da sua subjetividade, de tudo isso que ronda o seu contexto, e que é uma escolha que sofre influência de tudo isso, sofre influência da história, da sociedade, da cultura. A maternidade, ela não se constrói só na gravidez, só com a chegada do filho. Ela vem muito antes disso. E isso fica muito claro nessas reflexões, nesse processo mental da personagem do livro da Sheila Hett. Pode ser que para algumas pessoas seja uma leitura um pouco mais lenta do que Helena Ferrante, por exemplo, que a gente deslancha, que lê tudo, né? Que tem muitos acontecimentos. Justamente porque é um mergulho nesse mental, nesse universo mental da personagem. No meu caso, eu gosto muito desse estilo de narrativa, então acaba que me prende mais. Me identifico porque é quase uma associação livre, assim, da personagem, que ela
não tem temporalidade, não tem sequência de fatos, é aquela bagunça que é própria da nossa mente, do nosso funcionamento psíquico, né? Então, ela coloca isso, essa forma, né, de voltando no passado, voltando em memórias, trazendo reflexões filosóficas, tudo isso misturado, e aí ela coloca isso que é muito do que tá acontecendo na nossa cabeça, e aí ela coloca isso na escrita. Então eu acho muito interessante a forma como ela discorre sobre isso. A Sheila Hett, ela mistura ensaio com autoficção. Nessa autoficção, gera muita identificação mesmo, principalmente nós mulheres, né? Então ela traz reflexões filosóficas, ela traz verdades que a gente fica, são verdades da Sheila, são, né, essa bagunça mesmo de que nos provoca, e ela traz muitas provocações, né, no sentido social mesmo, no sentido de como que a gente se construiu como ser humano, dos valores que a gente construiu, e ela joga com isso, e aí às vezes gera um certo incômodo até, a forma como ela aborda, porque é muito abrupta, assim, muito... é aquela verdade que ninguém fala muito, sabe? Esse livro, ele tem poucos personagens também. Tem a personagem principal, tem o namorado dela, que ela fala bastante dele, ela fala da mãe e da avó, então a gente vê que essa questão da construção da maternidade vem muito antes ali dela, né? Vem desde a avó dela, e ela conta como que isso vai repercutindo. E também tem algumas amigas que ela cita, que são amigas que se tornaram mães. E aí esse é um dos aspectos que ela traz como reflexão também. Uma questão que ela percebe quando ela está observando essas amigas que têm filhos é que uma ou outra que consegue conciliar carreira e maternidade. Em geral, elas não conseguem justamente porque o bebê, principalmente naquele início, demanda muito, né? Então, ela fala dessa entrega que precisa acontecer nesse primeiro momento, de que essas colegas algumas tiveram que abandonar ou não conseguiram realmente conciliar as duas coisas. E aí ela se utiliza disso para falar desses prós e contras, porque muitas amigas trazem esse discurso de realização e tudo, né, que pode acontecer sim, essa realização com o filho, mas aí a personagem, ela divaga sobre isso no sentido de, no meu caso, pra mim, não sei, esse filho vai me tomar algo que me realiza. Então, pra ela, o que realiza ela é a escrita, que é o trabalho dela, e que é uma coisa essencial na vida dela, uma coisa muito importante, uma coisa que ela ama fazer. Então ela fala, tendo filho eu vou ter que parar de escrever. Ter filho significa ter menos tempo para escrever. Claro que ela teria menos tempo, porque é uma mudança muito drástica na vida, né? Uma escolha que tem muitos impactos, tem muitas perdas, tem muitos ganhos. Então ela fica nisso, eu vou abrir mão de algo que me realiza por algo que eu não tenho certeza se vai me realizar. E aí esse é um dos pontos que fica assim, que ela fala de uma verdade que tá dentro de muitas pessoas, de muitas mulheres, mas que a sociedade tem aquele bloqueio, que ela menciona o discurso das pessoas que têm filhos. O discurso das pessoas é que colocar filhos no mundo é como se fosse uma generosidade. E ela questiona isso, aí ela fica, gente, é uma generosidade pro mundo mesmo? Porque, assim, essa escolha, esse desejo de ter filho tem algo de si, né? Muito de ter filho é disso, de se eternizar, de eternizar a humanidade. Então, é um processo muito individual, assim, que ela fala de egoísmo. E aí, como que a gente pode entender melhor isso? Se a gente for lá no Freud, ele tem um artigo de 1914 que se chama Introdução ao Narcisismo. E aí, quem tiver interesse, vou deixar o link aqui também. Esse texto é bem do começo, né, do início, antes de várias reformulações dele, mas ele fala disso quando ele está construindo o que é esse narcisismo, como que isso se coloca na nossa subjetividade, como que isso nos constrói. Ele cita o exemplo da relação entre pais e filhos.
E ele fala de um narcisismo primitivo ali, que é esse mais egoísta mesmo, por assim dizer. Mas que esse narcisismo primário, mais primitivo, dos pais se reatualiza nos filhos. Então ele tem até uma frase muito interessante que ele fala que é a vossa majestade o bebê. Então é muito típico, assim, né? O bebê e a família toda em volta, assim, e todo mundo falando aquele manhês. E o bebê é o centro, né, daquilo. Então, na verdade, não é porque ele é o bebê que ele é o centro, é porque ele é uma possibilidade de ser, fazer, ter aquilo que não pudemos ser, fazer e ter. Então, é um narcisismo que se reatualiza nessa figura da criança que vai suprir esse ideal, essa expectativa. De, por exemplo, quando o adolescente chega ali na hora de escolher a profissão, e aí os pais querem que faça uma determinada profissão. E que às vezes não é pelo filho, é porque ele gostaria de ter feito, não fez, ou porque é um ideal que ele tem. Então, isso tem vários exemplos que isso fica muito evidente. E aí não quer dizer que, então não é o meu filho de verdade, todas essas coisas. É uma questão psíquica mesmo, subjetiva, e que tem a sua importância também. Não é algo que é de tudo negativo, tem a sua importância. Essa projeção desse ideal, né? Principalmente ali no comecinho da vida. A autora, ela traz essa reflexão de se de fato é uma generosidade colocar filhos no mundo, se de fato é egoísmo, como que é isso? Será que as pessoas não trazem uma certa distorção para essa escolha também? Uma coisa legal é que ela traz toda essa racionalidade filosófica, essas reflexões, esse mergulho mesmo na sua subjetividade, nos seus processos mentais. Mas, ao mesmo tempo, o que a Sheila Hett fez? Essa personagem tão racional, ela também dá uma flertada com o misticismo. Então, ela já começa o livro falando que ela vai trazer a questão do Xing, que é um jogo de moeda. E esse jogo, quando você joga as moedas, aí ele dá uma resposta pro jogador. A personagem, ao mesmo tempo que ela racionaliza, ela traz essas reflexões filosóficas, ela também joga com o acaso, joga com aquilo que é do misticismo mesmo. Ela até conta de um episódio que foi numa cartomante, e aí ela vai misturando essa questão. Então, traz essa leveza e esse humor, né, desse jogo, dessa brincadeira que ela faz com aquilo que é do acaso mesmo, e junto com isso a racionalidade, a reflexão filosófica e o processo mental, né? Acho que mostra muito disso, de como que nós seres humanos temos isso dessa contradição, dessa ambivalência, de ao mesmo tempo que a gente racionaliza, a gente também tem outras questões de religiosidade, espiritualidade, e aí traz isso que tá tudo ali misturado e que a gente tenta separar, mas quando tá aqui no nosso processo mental, tá tudo contraditório, que oposição, e a gente tá passa a vida tentando organizar esse processo. O aspecto principal da narrativa é justamente contar a maternidade por essa via, por essa perspectiva das mulheres que escolhem não ser mães. E isso é muito interessante, porque tem mulheres que escolhem isso, né? E aí a gente não pensa, a gente não fala sobre isso, e a gente não pensa também como que é o sentimento, como que tá esse lugar dessa mulher que não tem esse desejo, que se realiza de outras formas, né, que não pela via da maternidade, mas ao mesmo tempo enfrenta essa questão cultural, né, dessa maternidade compulsória, como se a mulher fosse se realizar somente através do filho. Então, lógico que isso vem construído de uma história, né, tem vários fatores que influenciam nisso, que a gente pode falar em outro momento também, mas o discurso social
é muito nesse sentido de que o filho vai completar essa mulher, vai realizar completamente e é como se a vida dela só tivesse sentido, a existência dela só tivesse sentido com a maternidade. Mas se a gente for pensar, esse filho justamente, ele convoca aquilo que falta, né, nessa mulher. Então, por mais que em algum momento tenha aquela fusão emocional, tenha aquilo de que de fato esse objeto de desejo vai completar de alguma forma, no momento seguinte já não completa mais, né? Já a falta já tá ali de novo, já tem a ausência ali de novo, eu já desejo outras coisas, eu já desejo, eu preciso me encontrar para além de ser mãe, para além daquele filho, né? Se encontrar novamente como mulher. Então esse filho, ele traz uma falsa sensação de completude, porque essa completude é inalcançável, né? O ser humano, ele não vai conseguir alcançar isso. Então, tendo ou não filhos, essa falta vai estar ali, né? Essa impossibilidade vai estar ali. Esse é um processo muito complexo e eu acho que é justamente isso que a Sheila Hett traz na sua narrativa, essa complexidade, né? Isso de perdas e ganhos, mas que não é uma coisa exata, não é uma coisa fixa, não é uma coisa constante, é uma coisa, é algo que é mesmo desse movimento humano de ambivalência, de complexidade mesmo, e que é até difícil da gente explicar, porque aqui, quando a gente tá pensando, tá aquele caos, né? E mesmo assim ela consegue organizar isso de alguma forma através da escrita. Um outro aspecto muito interessante que ela traz a respeito dessa construção social mesmo, que já é atribuído à mulher o papel de cuidar. E que mesmo quando ela não é mãe, muitas vezes ela se vê nessa situação de cuidar do outro, em relações amorosas, relações conjugais, relações de amizade. É muito comum colocar que a mulher precisa ocupar essa posição de cuidar, né, de ser a cuidadora, de ser mãe, de certa forma, dessa outra figura, dessa outra pessoa. Então ela vai e fala que o mais difícil, na verdade, é não ser mãe. E aí ela traz toda uma reflexão sobre isso. E aí eu especifiquei todos esses trechos também na resenha que eu escrevi no blog, que eu vou deixar também aqui na descrição para vocês. Que aí eu trago alguns trechos que pode contextualizar melhor isso que eu tô falando. E por fim, um aspecto muito interessante e relevante da narrativa é que, como eu falei antes, ela conta muito dessa relação com a avó, com a mãe. Ela não chega a conhecer a avó, né? Mas essa mãe era muito vinculada com a avó da personagem. Ela conta dessa história, ela conta de como que desde muito pequena ela via esse lugar de mãe. E aí a mãe dela era uma médica e ela sempre foi muito ocupada, sempre fazendo muito dedicada ao trabalho. O sentimento da personagem é como se ela fala que via a mãe dela chorando. Ela sempre via a mãe dela chorando. Então ela achava que ela via uma tristeza na mãe dela que ela associava ao fato de ser mãe. Então, para ela, ao longo da sua história, foi construído isso de como se essa associação de ser mãe é estar triste, porque a mãe dela estava sempre triste, estava sempre chorando. E isso é muito interessante se a gente for pensar, porque sem dúvida isso vai influenciar também no processo de escolha e de que posição que ela vai ocupar na hora de colocar esse desejo pelo filho em pauta, né? Desejo ou ausência desse desejo. Então, essa é quando ela traz pra gente essa dinâmica, como que era essa relação dela com a mãe, isso chama a nossa atenção também, né? E aí o final é muito interessante do livro, porque aí ela manda o que ela escreveu pra mãe dela ler. E aí ela conta a resposta da mãe dela. Então ela fala assim, que quando foi ter um filho, ela nunca se imaginou que teria um filho, mas que ela precisava ter uma filha, porque ela amava tanto a mãe dela, e a mãe dela morreu. E ela precisava que o universo entrasse em equilíbrio novamente. E aí ela tem a filha, que é a personagem. E aí ela até fala assim, a mãe
no e-mail, ela fala que você está prestes a completar 40 anos e vai fazer 40 anos que a minha mãe morreu. Então é como se a personagem fosse justamente ocupar esse lugar dessa mãe da mãe que se foi. Que lugar é esse que ela tá ocupando nessa dinâmica, que lugar subjetivo, que lugar psíquico é esse? A gente começa a se questionar mesmo. E é pra ficar esse questionamento, essa provocação, porque a gente não tem como supor respostas prontas, né, partindo do livro. Em cada história, em cada escolha, em cada mulher, isso vai se dar de uma forma diferente. A Sheila Hett, ela traz isso dessa reflexão com memórias. Ela evidencia isso que é humano, que às vezes incomoda justamente pela nossa identificação com a personagem e com esse mergulho mental que ela faz. Eu gostei muito, até marquei todo marcado o livro pra vermos quanto gostei. E justamente porque eu tenho muito interesse nisso, de como que são esses nossos processos, de como... E colocar isso na escrita é muito genial, né? Então foi uma leitura muito agradável pra mim. Espero que tenha sido o que seja para você também. E aí eu vou deixar o link pro livro, pra quem quiser. E o que eu usei de referência também, tanto pra escrever a resenha no blog, quanto pra falar um pouquinho aqui pra vocês. E não deixe de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar seu comentário, sugestões de outros livros nessa temática da maternidade, da psicologia perinatal. E acompanhe o Começo da Vida. Estamos aqui no YouTube, no Instagram também, no Facebook. E tem muitos conteúdos legais. E eu espero vocês para o próximo vídeo. Então, um beijo!